Então, gente, boa noite a todos. A gente vai começar o nosso segundo treinamento para a gestão 2020 e 2021. Eu peço que vocês silenciem o seu microfone e só abram quando quiser fazer alguma pergunta para a Lara, ou normalmente perguntas para a qualidade do áudio ficar melhor. Agora é com você, Lara. Bom, vamos lá, então. A gente já encontrou antes, né? O Hugo pediu para eu vir aqui falar para vocês um pouco sobre planejamento de gestão da primeira vez, como que a gente podia melhorar o nosso suporte aos clubes enquanto equipe, etc. Hoje o tema é um pouco parecido, mas é um tema mais complexo, que é planejamento estratégico. O Rotary tem um guia, né, um mapa de planejamento estratégico que é muito bem definido. Eu vou tentar passar para vocês os 4 pontos principais hoje do planejamento estratégico do Rotary. Só para vocês terem uma ideia, essa apresentação que eu vou usar hoje não foi eu que fiz, é uma apresentação padrão do RI. Ela tem quase 60 slides. Eu consegui reduzir para, deixa eu ver aqui, 25. Né, porque é bem grande, é um tema bem extenso que vem sendo muito discutido. Talvez não seja tão simples de entender quanto que a gente falou antes. Eu queria que vocês se atessem aos pontos principais, que vão ser os 4 pontos que determinam o planejamento estratégico, para que a gente possa depois trocar uma ideia com base nisso e construir em cima disso. Se vocês tiverem dúvidas, não tem problema, pode parar, pode perguntar. Só fala o nome quando vocês forem perguntar, porque como eu vou estar compartilhando a minha apresentação, eu não vou conseguir ver quem está falando, então fica mais fácil da gente se organizar, ok? É bom que vocês falem o que vocês vão fazer também dentro do distrito, para eu poder tentar responder com base naquilo que se espera do seu cargo, né? Então, assim, para a gente ter uma noção. Eu vou compartilhar com vocês agora a apresentação. Eu imagino que vocês estejam conseguindo ver. Vou pedir para alguém confirmar para mim que está vendo. Está vendo aí, Hugo? Sim, tá dando para ver. Beleza. Vou só dar uma diminuída aqui. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Isso, para não ficar na frente. Então, como que é hoje o planejamento estratégico do Rotary? Como que é feito o seu plano de ação, né? A gente vai começar com base no que eles chamam de Vision Statement, que é a visão do Rotary para os próximos anos. É aquilo que o Rotary criou para poder espelhar o seu trabalho nos próximos anos, né? Essa visão se resume a essa frase, de que juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Então, basicamente, o que o Rotary Internacional espera é que a gente consiga aplicar esses pontos do planejamento estratégico dentro dessa frase. Ela viria para resumir tudo aquilo que o Rotary espera dos seus associados no futuro. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ok. O que tem de ponto-chave aqui que a gente pode tirar nessa frase? E nessa apresentação inteira vocês vão reparar isso. É que todas as vezes que o Rotary escreve, né, o Rotary Internacional escreve alguma coisa, ele está usando a palavra juntos. Juntos nós vemos o mundo, juntos nós podemos transformar, juntos nós impactamos. E aqui tem uma foto, inclusive essa foto é da Convenção de Toronto, em 2018. Eu tentei me achar aí, mas não consegui, não. Eu estava em algum lugar. É de que os rotarianos, a grande força do Rotary hoje, internacional, e quando eu digo Rotary, vocês sempre podem entender também o Interact, o Rotaract e os demais programas,
está nessa pequena frase de juntos, né? A gente não consegue fazer muita coisa sozinho, mas quando a gente consegue reunir um monte de pessoas, um monte de rotarianos, um monte de gente que tem o mesmo objetivo, que está fazendo as mesmas coisas dentro de um mesmo propósito, a gente consegue sim transformar o mundo. Então, hoje, o poder do Rotary não está necessariamente no indivíduo, e sim na coletividade. Acho que talvez por isso seja tão difícil para nós, agora nessa era de quarentena, ficar sem conseguir fazer as reuniões, por exemplo, ficar sem conseguir nos reunir para fazer os nossos projetos, porque boa parte da nossa força perpassa por isso aí, pela nossa capacidade coletiva de atuação, né? E com base nisso, o Rotary Internacional fez em 2015 uma pesquisa com boa parte de seus associados, foram mais de 500 mil associados rotarianos participando, e também com pessoas fora do Rotary, em aproximadamente, se eu não me engano, são 15 países, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 3, isso mesmo, em 15 países diferentes, que são esses aí, para saber o que seria necessário, né? Para os rotarianos, eles fizeram algumas perguntas sobre a instituição, e para as pessoas de fora, eles perguntaram o que seria necessário para que você se juntasse a uma instituição não governamental, uma instituição que causa impacto dentro da comunidade. E a resposta das pessoas era mais ou menos, girava em torno disso aí. Para que eu me junte a uma organização, ela precisa ter um propósito bem definido, ela precisa lutar por algumas causas às quais eu acredito, ela precisa ter uma reputação sólida e ela precisa ter programas que sejam adequados àquilo que eu estou querendo fazer. E foi com base nisso que o Rotary Internacional reformulou o seu plano de ação e chegou naquela frase lá que eu apresentei para vocês no começo, que é de que juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo inteiro. Então, por essa frase, vocês conseguem identificar um propósito, uma causa, né, que é causar mudanças duradouras, e a forma como o Rotary vai causar, que é através de si mesmo e dos seus associados. E aí, o que eles observaram a partir dessas 4 coisas? Foi que boa parte das pessoas, 74% dos entrevistados, já tinham ouvido falar sobre o Rotary, né? Então, assim, boa parte das pessoas já ouviram o nome Rotary em algum lugar. Tanto é que o Rotary está entre as 3 das 9 mais reconhecidas instituições de caráter internacional, como se fosse uma ONG aí no mundo. Só que apenas 35% das pessoas acharam que o Rotary era uma organização para pessoas como elas. O que isso quer dizer? As pessoas já tinham ouvido falar sobre Rotary, mas elas não sabem o que o Rotary é, muito menos o que o Rotary faz. Então, quando perguntadas se elas poderiam fazer parte do Rotary, apenas 35% das pessoas falavam que sim, porque elas não conseguiam se identificar com aquilo que a instituição fazia. 25% só conheciam alguém que era do Rotary. Sabe aquela coisa que é igual caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Então, muita gente sabia, já tinha ouvido falar ou associava a imagem, né? A roda rotária, vocês estão vendo aqui embaixo, mas elas não conheciam ninguém que era do Rotary. Então, a forma como nós apresentávamos a nossa instituição para as pessoas era, né, lá em 2015, era muito ruim, era muito prejudicada. Não à toa, quem for mais velho aí do Interact vai lembrar que foi justamente em 2015 que o Rotary Internacional mudou a sua identidade visual. Então, aquele símbolo antigo do Interact, que a gente tinha antes, ele mudou em 2015 para poder passar para o azul mais claro, com a logo, com a roda rotária e o nome escrito Interact.
Por que que isso aconteceu? Por causa dessa pesquisa. Porque a pesquisa mostrou que as pessoas não conseguiam identificar os nossos programas, porque eles tinham identidades visuais muito distintas, que se afastavam muito de um núcleo que era o Rotary Internacional. Então, numa tentativa de padronizar aquilo que o Rotary é, de facilitar com que pessoas de fora entendam o que nós fazemos, o Rotary resolveu unificar a sua identidade visual. Então, a identidade visual do Rotaract mudou, a identidade visual do Interact mudou, a própria roda rotária mudou, ela ficou mais limpa, né? Esse amarelo mais claro, mais clean, para que as pessoas tivessem mais aceitabilidade quando elas vissem aquilo, e elas falavam assim, eu já vi isso, isso é do Rotary. Né? Então, tudo isso mudou ao longo dos anos para atrair novas pessoas para o Rotary e para aquilo que a gente faz de melhor, que são os nossos projetos, o nosso impacto dentro da comunidade. E vamos falar um pouco agora sobre qual que é o nosso plano de ação, então. Se a gente espera ter, né, juntar pessoas para criar mudanças duradouras em nós mesmos e nas nossas comunidades, a gente precisa ter um plano de ação. Como que a gente vai tirar isso do papel e vai jogar isso para uma estratégia, né? Para algo que realmente funcione. Então, o nosso plano de ação ele envolve 4 prioridades. Essas prioridades são, aí, hoje, basicamente tudo que eu for falar para vocês vai girar em torno disso aqui, dessas 4 coisas. A primeira delas é ampliar o nosso impacto. Eu vou detalhar elas aqui uma por uma, né? Então, eu vou citar as 4 prioridades estratégicas do RI e depois a gente vai voltar nelas, tá bom? Mas primeiro é ampliar o nosso impacto, expandir o nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os participantes e melhorar a nossa capacidade de adaptação. À primeira vista, quando a gente olha, por exemplo, ampliar o nosso impacto e expandir o nosso alcance, parece que a gente está falando a mesma coisa, não parece? Quando eu falo assim, eu vou ampliar o meu impacto, eu vou expandir o meu alcance, né? São coisas muito parecidas, mas na verdade a gente está falando sobre 2 temas muito diferentes dentro de Rotary Internacional e eu vou explicar melhor eles agora. Então, quando a gente for falar sobre ampliar, né, o nosso impacto, como que a gente vai tirar essas prioridades e levar elas para a ação, a gente vai começar com a primeira delas. E ela diz basicamente respeito aos projetos que a gente faz. Quando eu falo para vocês que o Rotary espera ampliar o seu impacto, ele espera garantir que os seus projetos sejam feitos dentro de algumas áreas já pré-estabelecidas, que são as nossas áreas de enfoque. Hoje a gente sabe que as áreas de enfoque estão mudando. Inclusive, existe uma proposta do Conselho Diretor do Rotary Internacional para acrescentar a área de enfoque de meio ambiente como uma das iniciais 6 áreas de enfoque do Rotary. E, na verdade, ela não virou uma área de enfoque separado, mas ela foi entrando dentro de cada uma dessas, né? Então, a primeira que vocês estão vendo aqui é saúde materno-infantil, recursos hídricos e saneamento, desenvolvimento econômico comunitário, tratamento, prevenção e tratamento de doenças, manutenção da paz e resolução de conflitos, e por último aqui, eu esqueci qual que é, mas é educação básica e alfabetização, desculpa. Então, essas são as 6 áreas de enfoque do Rotary Internacional, são nossas 6 grandes prioridades estratégicas quando se trata de projetos. Então, quando eu falo para vocês que o Rotary Internacional espera ampliar o seu impacto, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer, primeira coisa, é colocar em prática e é finalizar aquele que talvez seja o maior programa de todos os tempos já criado pelo Rotary, que é o programa Polio Plus. Então, quando a gente fala sobre ampliar o nosso impacto,
a primeira coisa que vem na cabeça da gente é finalizar essa questão da polio, é realmente erradicar a polio, e o Rotary tem trabalhado muito forte para que isso aconteça, né? O nosso planejamento estratégico vai e volta sempre em cima disso, mas essa não pode ser a única coisa que a gente faz. Então, assim, a gente já tem que começar pensando, depois que a polio acabar, que vai ser, qual vai ser o grande projeto do Rotary daqui para frente, né? O que a gente vai fazer? E com base nisso, a gente tem que focar nos nossos programas e no que nós oferecemos, e principalmente melhorar a nossa habilidade de alcançar e mensurar esse impacto. Então, hoje, quando a gente fala sobre ampliação do nosso impacto, o Rotary Internacional está muito preocupado em como nós vamos mensurar que isso é feito. Vocês podem reparar, né, desde quando vocês escrevem projetos para o Interact mesmo, que as pessoas sempre se perguntam o seguinte, por exemplo: quantas pessoas participaram do projeto? Quantas pessoas foram atingidas pelo projeto que vocês fizeram? Qual que foi o impacto que o seu projeto causou na comunidade? Então, por exemplo, eu posso mensurar isso por meio de horas de voluntariado ou de bens de serviço doados para a minha comunidade. Então, assim, eu fiz um projeto X que gerou para a minha comunidade um valor agregado, tá? Eu vou usar uma palavra para gerenciamento de projetos, né? Um valor agregado de mais de R$100 mil. Quer dizer que vocês conseguiram contribuir com recursos, às vezes não foi com dinheiro, mas com recursos que a comunidade, se ela tivesse que comprar, geraria um valor que é imensurável, né? Um valor muito grande. Na época das chuvas, agora o Interact soube fazer isso muito bem. Então, vocês conseguiram, por exemplo, doar água para várias cidades, que se a gente fosse fazer um levantamento em termos de valor, né, qual foi o impacto que isso causou na comunidade, isso seria gigantesco. Então, é muito importante que a gente saiba mensurar esse tipo de atividade, para que depois a gente possa divulgar isso, né? Essa quantificação é importante. Para vocês, enquanto equipe distrital, isso é muito importante. É quantificar o impacto que os clubes que vocês coordenam, né, estão causando dentro da comunidade. Então, por exemplo, eu sou RDA da área X. Quais são os meus clubes? Eu coordeno os clubes tal, tal e tal. Qual que é o impacto mensal que esses clubes geram dentro da comunidade? Quantas pessoas eles conseguem mobilizar naquela região? Vocês não acham que isso é uma medida legal para depois vocês, por exemplo, falarem, olha, os clubes da nossa região, eles conseguiram fazer tal coisa, isso foi benéfico para aquela região, e assim sucessivamente. A gente faz isso desde o nível de clube até o nível distrital, né? Dentro do distrito 4.521, a gente teve, por exemplo, X interactianos trabalhando voluntariamente. Olha para vocês verem, vocês têm uma medida de quantas reuniões o secretário distrital tem, quantas reuniões os clubes realizaram ao longo do ano. Reuniões também são horas de dedicação, porque é na reunião que você faz o planejamento. Então, só por aí dá para vocês terem uma ideia de quanto que os clubes se doaram durante uma gestão para poder planejar suas atividades de projetos, por exemplo. São vários exemplos que eu estou colocando aqui para vocês tentarem extrair aquilo que vai ser útil dentro de cada uma das comissões de vocês, tá? Então, juntos, né? Mais uma vez aqui a palavra juntos, vamos provar que o nosso impacto no mundo só está começando. É isso que o Rotary espera, é que a gente consiga ampliar esse impacto, né? E fazer com que as pessoas vejam realmente o Rotary, no caso o Interact, por aquilo que ele faz, né? Eu já mostrei para vocês que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem o que é o Rotary, né? Quando a gente fala assim, a gente tem muita dificuldade de explicar para quem não é da família Rotary o que é o Interact, às vezes. Geralmente, a gente opta por falar o que o Interact faz. Lá no Interact, a gente faz reuniões, a gente participa dos projetos, a gente vai nas conferências, a gente faz isso com os velhinhos e etc., sabe? Então, quando a gente consegue quantificar melhor o nosso impacto, a gente tem até mais ferramenta para apresentar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo.
Agora a gente vai passar para a segunda prioridade estratégica, que é expandir o nosso alcance, que aparentemente é muito parecida com a primeira, mas na verdade quer dizer outra coisa. Quando a gente fala sobre expansão do nosso alcance, basicamente a gente está falando sobre aumentar o nosso quadro associativo. Quando eu expando o meu alcance, quer dizer que eu vou ter mais pessoas para construir junto comigo. Ah, nessa foto aqui eu tô, olha aqui, minha cabeça, bem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, à direita, perto desses menininhos japoneses aqui, eles são japoneses mesmo. Mas voltando, então quando a gente fala sobre expandir o nosso alcance, a gente espera que outras pessoas venham fazer junto com a gente, porque a gente não dá conta de fazer sozinho. Lembra que eu falei lá no comecinho? Uma das grandes características do Rotary Internacional é que nós conseguimos usar os nossos talentos individuais de uma forma coletiva para gerar impacto sobre a comunidade. Então, uma das coisas que se espera quando a gente fala sobre expandir o nosso alcance é trazer mais pessoas para fazer junto com a gente, né? É isso que se espera, que mais pessoas possam entrar e conhecer a nossa instituição. E dentro do Interact, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Quando a gente fala sobre expandir o nosso alcance e trazer mais pessoas, é muito legal que a gente traga os nossos amigos, as pessoas que estão mais próximas da gente para o Interact. Mas é muito legal também quando a gente consegue trazer pessoas diferentes. E hoje, uma das coisas que mais se fala dentro do Rotary é sobre diversidade, né? Clubes, por exemplo, que têm um perfil muito parecido, eles tendem a não crescer. O que eu quero dizer? Às vezes o seu clube é ótimo, mas todo mundo tem entre 16 e 18 anos. Quer dizer que daqui 2 anos, se vocês não conseguirem criar uma forma de se adaptar e de diversificar, muito provavelmente o seu clube vai fechar, porque ele não vai ter mais associados jovens para dar continuidade. Então, a gente perde a oportunidade aí de criar um perfil colaborativo dentro do clube, de treinar os associados novos. Então, hoje, expandir o nosso alcance significa trazer mais pessoas para dentro do clube, trazer pessoas diferentes, né? E no Interact, quando eu falo diferente, eu estou falando principalmente de idade. Então, é muito importante que vocês, enquanto equipe distrital, orientem os clubes a terem um perfil diversificado, a terem associados de várias idades diferentes, para dar continuidade àquilo que o clube está usando. Criar novos canais de aprendizado dentro do clube, né? Fazer com que as pessoas se interessem pelo clube e aumentar a conscientização das pessoas sobre o nosso impacto, sobre a nossa marca. Então, quando a gente fala sobre expandir o nosso alcance, a gente também está falando sobre imagem pública, e isso é muito importante aí para o pessoal da imagem pública. Eu não sei se tem algum diretor de imagem pública aqui hoje, mas expandir o nosso alcance é mostrar para as pessoas de forma mais atrativa o que o Interact é, né? O que o Interact está fazendo, quem são as pessoas que compõem o Interact, como que a gente pode fazer com que as pessoas se sintam atraídas a fazer parte do Interact. Então, nessa segunda prioridade estratégica, entraria basicamente, na primeira eu falei basicamente sobre projetos, então, ampliar o nosso impacto vai muito aí para os diretores de projetos, né? Expandir o nosso alcance vai muito para a parte de DQA, né, que são os diretores de desenvolvimento do quadro associativo, e também para os diretores de imagem pública. Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar para fazer com que o Interact seja mais atrativo para as pessoas, para conseguir trazer mais pessoas para dentro do Interact? E é importante que os clubes façam isso, é importante, mas é muito importante que o distrito ajude. Às vezes os clubes, eles ainda não têm uma noção de imagem pública e replicar as coisas que o distrito faz é a forma mais fácil deles conseguirem conversar com as pessoas de fora. Então, é importante que a imagem pública do distrito não seja só voltada para os associados. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu não faço uma imagem pública que é voltada só para os associados que já são do Interact, que já conhecem o Interact.
façam ações de imagem pública voltadas para as pessoas de fora, para aquelas pessoas que não sabem o que é o Interact, porque assim os clubes conseguem aproveitar isso e replicar dentro das suas comunidades. Então, juntos, né, a gente espera construir conexões e oportunidades que inspirem os outros a fazer o mesmo. O terceiro ponto, a terceira prioridade estratégica do nosso plano de ação é aumentar o engajamento de todos os participantes. E aqui é a parte, para mim, que é a parte mais difícil, talvez, não sei no Interact, mas para o Rotary, essa é a parte, com certeza, mais complicada. Por quê? A gente sabe que todo clube, sempre tem aquelas pessoas que fazem mais, aquelas pessoas que fazem menos e aquelas pessoas que não fazem nada. Elas estão ali só habitando o espaço, né? Elas são do Interact, às vezes, só para falar que porque de vez em quando usa um PIN, às vezes nem vai na reunião. No Rotary tem muito disso também. Aquele pessoal que vai lá, às vezes, só para jantar, eles não sabem muito bem o que a gente está falando, você vai falar sobre projetos, o pessoal está meio perdidão, não participa. E o Rotary Internacional já entendeu que a gente precisa aumentar o engajamento de todos os participantes. A gente precisa envolver essas pessoas para que elas comecem a fazer parte efetivamente do clube. No Interact, eu tenho uma opinião muito particular de como fazer isso. Eu acho que boa parte das pessoas, elas têm boa disposição para poder participar. Elas só não participam, às vezes, porque às vezes elas não têm oportunidade. Às vezes a gente fica tão preso em algumas atividades, né? Por exemplo, o diretor de projetos que vai coordenar o projeto, o secretário vai fazer isso. E às vezes o clube é muito grande, a gente deixa de dar oportunidade para os associados novos de fazerem algumas atividades. E quando a gente faz isso, a gente está privando eles de se engajar com as atividades do clube. E aí existe uma palavrinha muito importante para isso, que se chama liderança. E a gente está privando eles de serem líderes dentro do nosso clube. Então, quando eu falo sobre aumentar o engajamento de todos os participantes, é função de vocês, enquanto líderes distritais, estimularem a liderança dentro dos clubes. Não é só do presidente, não é só das pessoas que ocupam cargos. Acho que toda vez que eu venho dar treinamento aqui para vocês do Interact, eu acabo falando a mesma coisa, porque isso é uma coisa que eu percebo muito, às vezes, no Interact, sabe? Que a gente se prende muito à questão dos cargos e a gente esquece que, na verdade, todo mundo é associado antes de tudo. E todas as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades e elas precisam ter o mesmo engajamento. Às vezes, em alguns momentos, vai precisar que você lidere algo diferente, né, devido à posição que você ocupa ali, devido ao seu conhecimento. Mas dar oportunidade para que as pessoas sejam líderes, na verdade, esse é o grande papel de um líder transformador, um líder que engaja outros participantes. Então, para isso, né, para poder liderar e para poder dar oportunidade, o que eu preciso fazer para os meus associados? Primeiro, eu preciso capacitá-los. Quando a gente está aqui hoje, no sábado à noite, fazendo um treinamento, né, sobre planejamento estratégico, é um tema bem difícil, como eu falei no começo. O que o Hugo espera? Ele está dando a oportunidade para vocês aprenderem algo novo, ele está tentando capacitar vocês. É só assim vocês vão conseguir se engajar melhor. As pessoas, elas se engajam melhor com aquilo que elas conhecem, né? Tem uma frase do Santo Agostinho que é bem famosa, que fala assim: ninguém ama aquilo que não conhece. Para a gente poder gostar de uma coisa, para a gente poder participar de uma coisa, a gente precisa conhecer. Então, um dos pontos chaves para que vocês consigam melhorar o engajamento dos associados, dos clubes, seja para com as comunidades ou com os distritos, é treinar os associados, é dar oportunidade para que eles participem das atividades. Só assim eles vão conseguir se desenvolver melhor. Essa foto aqui, por exemplo, é de um projeto bem legal que foi feito por um Rotaract, se eu não me engano, foi no ano passado, é isso mesmo.
Na verdade, esse projeto foi feito em 2018. No ano passado, eles ganharam o prêmio do Rotaract Outstanding Projects. O que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento de uma comunidade, agora eu não vou lembrar se era no Quênia, em alguns países da África, onde a evasão escolar era muito grande, as crianças não conseguiam ir para a escola porque elas não tinham meio de se locomover. E eles foram lá, compraram bicicletas para essas crianças e mandaram lá para a África, e eles conseguiram diminuir a taxa de evasão escolar. Então, é muito legal. Por que eu estou citando isso aqui? Porque essa é uma forma de engajar os associados, né? De aumentar o engajamento. Olha que legal quando eu tenho a oportunidade de fazer parte de um clube que me permite dizer que eu reduzi a taxa de evasão escolar de uma comunidade lá da África, que talvez eu nunca venha a conhecer. Esse pessoal aí, se eu não me engano, era do Canadá que fez esse projeto, sabe? Então, assim, são coisas muito legais. Eu dou a oportunidade das pessoas entenderem o contexto, né? Eu treino elas para isso, eu dou a oportunidade delas liderarem e depois disso eu consigo gerar um engajamento entre os participantes. Então, aumentar o engajamento de todos os nossos associados envolve apoiar os clubes para que eles engajem melhor as pessoas, criar uma abordagem centrada no participante para gerar mais valor. Então, quando eu vejo, né, a aplicabilidade das coisas que eu faço, isso é melhor. Eu posso oferecer novas oportunidades de conexões pessoais e profissionais, então eu posso treinar as pessoas e eu tenho que, né, fornecer treinamentos para que elas desenvolvam suas habilidades de liderança e os seus talentos. Então, esse ponto, aumentar o engajamento de todos os participantes, é um ponto muito importante aí para quem, às vezes, eu não sei se no distrito tem um diretor de treinamentos, né? Mas para as pessoas que dão os treinamentos para os clubes. Às vezes, esse é um ponto importante para ser trabalhado pelos RDAs. Vocês são RDAs porque vocês têm mais experiência, né? Então, assim, tentem planejar com os clubes da sua área, às vezes um treinamento sobre um tema que eles têm dificuldade, vai lá no clube um dia, conversa com eles sobre um tópico específico, né? Pergunta como que está a questão da liderança, se todo mundo tem oportunidade de assumir cargos diferentes. É assim que a gente consegue engajar melhor os associados do clube. Então, juntos vamos nos comprometer mais uma vez a priorizar as necessidades, expectativas e crescimento dos nossos participantes em tudo que fizermos. Então, aí é trazer um olhar mais voltado para o participante, para o nosso associado, o que ele espera, o que ele precisa. Por último, melhorar a nossa capacidade de adaptação. Eu acho que nesses tempos de coronavírus, muitos rotarianos estão tendo que fazer isso à força, né? Não sei se vocês viram aí, mas eu nunca vi tanta gente com mais de 60 anos fazendo reunião online no Zoom. O Zoom deve estar sendo a plataforma mais famosa dos últimos tempos aí para o Rotary. Mas o que a gente espera, né, quando a gente fala sobre melhorar a nossa capacidade de adaptação? É criar uma cultura mais aberta. Isso no Interact, gente, é bem tranquilo, sabe? No Interact a gente tem uma cultura muito aberta para adaptação, eu espero que tenha, né? No clube de vocês aí, que vocês estejam abertos à mudança, que vocês estejam abertos a novas atividades. Não sejam aquelas pessoas, principalmente porque vocês compõem equipe distrital, vocês são líderes, que quando um associado novo chega na reunião e fala assim, seria legal se a gente fizesse tal coisa, você chega lá e fala, isso não vai dar certo, eu já vivi isso aí não dá certo no clube. Não seja esse tipo de pessoa. Seja o tipo de pessoa que guia ele até chegar numa solução adequada. Então, você pode falar, por exemplo, olha, talvez essa não seja a melhor forma de fazer, mas eu gostei da sua ideia, a gente pode trabalhar ela de uma forma diferente. Quem sabe se a gente fizesse isso, isso, isso. Então, criar uma cultura, né, para melhorar a nossa capacidade de adaptação é muito importante. Dê oportunidade para que os associados mudem essa perspectiva, né, simplifiquem a nossa estrutura e os nossos processos. A gente não precisa de nada muito complexo para poder fazer as coisas darem certo, a gente só precisa de pessoas dispostas a ouvir.
No Rotary, isso é muito mais difícil. E vocês devem viver um pouco disso quando vocês se relacionam com o Rotary Club de vocês. A gente ainda tem no Distrito 4.521, um dos maiores do Brasil, clubes de Rotary que não aceitam mulheres, né? A gente sabe que isso é difícil. A gente sabe que quando um interactiano, às vezes, vai fazer uma apresentação no Rotary, ele não é tão levado a sério assim, porque ele é jovem. A gente sabe que muitos rotarianos não dão oportunidade para o Interact liderar um projeto, porque acha que os meninos do Interact, às vezes, são, né, crianças, e a gente precisa mudar um pouco essa cultura e se adaptar a isso. Existem clubes diferentes e existem culturas diferentes dentro do mesmo distrito. Isso porque a gente está falando de um distrito relativamente pequeno, que é o nosso, que está só no estado de Minas Gerais. Vou dar um exemplo para vocês. O distrito que pega as Ilhas Caimã, por exemplo, eles pegam mais de 30 ilhas, 14 países diferentes, mais de 5 línguas. Então, imagina como que é difícil ser governador de um distrito desse, ser interactiano, ser, né, RDI ou fazer parte de uma equipe distrital. Eles têm que criar muitas formas de se adaptar, que vai desde a língua até a questão da distância geográfica. Vocês estão vendo essa foto? Essa foto é do Rotaract Club de Knockedale, que é um clube, o primeiro clube que foi fundado dentro de não é assentamento, não é a palavra certa, é dentro de um campo de refugiados que existe, chamado de Nakivale. Eu vou lembrar onde fica Nakivale, mas eu acho que é em Uganda, tenho quase certeza. Então, assim, imagina você criar um clube de Rotaract, de Interact, dentro de um centro de refugiados. Que coisa mais legal, assim. Então, é o Rotary se adaptando, né? É o Rotary criando novas oportunidades de servir para as pessoas. Eu dei uma conferida aqui e Nakivale é em Uganda mesmo, estava certinho. Então, assim, é super legal a gente ver isso. Esse último ponto, ele vai muito mais para o Rotary Club do que para os Interacts em si. Eu tenho certeza que vocês estão criando cada vez mais formas de simplificar as atividades, de se adaptar, e eu queria muito que vocês levassem essa mentalidade para o clube de Rotary de vocês, de que eles também precisam se adaptar, eles também precisam criar uma cultura de aceitação, né? Principalmente em relação a alguns preconceitos que a gente tem no Rotary, de que o jovem às vezes não está pronto para poder liderar um projeto, de que as mulheres não podem ocupar cargos de liderança, né? E não é bem o que a gente vê hoje dentro dos Interacts e dos Rotaracts Clubs. Então, juntos, vamos nos manter fiéis a nós mesmos e ser agentes de mudança aí nos próximos 115 anos do Rotary Internacional. Basicamente, o que eu tinha para falar sobre planejamento estratégico era isso. Eu tenho um arquivozinho aqui, vocês ainda estão conseguindo visualizar a minha tela, né? Então, eu vou mostrar esse arquivo. Deixa eu ver se ele está aberto. Hugo, confirma para mim que você está conseguindo ver esse arquivo. Ou outra pessoa que está aí, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? A apresentação de slides no PowerPoint. Ah, tá. Então beleza. Espera que eu vou trocar. Só um minuto. Ok. Não estou conseguindo achar aqui onde que ele está. Peraí que eu vou fechar. Peraí que agora fechou. Vocês devem voltar para a tela principal. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Não estou conseguindo achar o arquivo aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mandar ele.
É mais fácil. Vou mandar ele aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Tem um arquivozinho que mostra, assim, que é como se fosse um passo a passo de como fazer um planejamento estratégico dentro dos clubes, entendeu? Então, ele é bem legal. Depois eu vou mandar ele para o Hugo, qualquer coisa ele repassa para vocês, que é um negócio que vocês podem usar para poder ajudar os clubes. Então, ele tem como se fosse um panorama de etapas, por onde que a gente deve começar, né? Identificar os nossos pontos fortes e pontos fracos, identificar as oportunidades dentro da comunidade e depois estabelecer uma visão sobre como queremos que o clube seja, né? O que que a gente vai fazer em cima disso. Basicamente foi isso. Tem alguma outra coisa que eu não falei que vocês queriam perguntar e agora fica aberto aí para perguntas. Ninguém quer perguntar nada? Deu para entender tudo? Eu falei bastante. Acho que era isso. Então, Hugo, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí? Da minha parte, não, mas, gente, se vocês têm alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode perguntar para a Lara agora, e pode perguntar para mim depois que eu repasso para a Lara, e também só para avisar vocês mesmo, que o próximo treinamento é no dia 4 de abril, sobre apoio aos clubes, com a governadora Regina, da gestão 2017-2018 do 4520. E só para vocês já anotarem aí, já ficarem cientes. Da minha parte é só, e muito obrigado, Lara, por estar mais um dia ajudando a gente no treinamento. Ah, por nada. Eu acho que agora foi. Você está conseguindo ver agora? Sim. Está na parte dos meus documentos, mas não apareceu nenhum documento ainda não. Esse documento em PDF é uma tristeza, não quer aparecer, não. Ele não vai dar, não. Deixa assim mesmo. Depois eu mando para você. Mas basicamente era isso, né? Então, espero ter contribuído um pouquinho. Boa sorte para vocês na próxima gestão. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. É só falar que a gente se organiza para ajudá-los. E vamos continuar com as atividades. Boa sorte, né? E tudo de bom para vocês nesse período de quarentena. Até mais.